Bem-vindo à resolução da prova de raciocínio lógico do processo seletivo simplificado para a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, lá no Mato Grosso. Foi uma das provas realizadas pela Banca Selecom. Você que está estudando aí para concurso da Banca Selecom, essa é uma prova que com certeza vai te ajudar aí nos estudos. Eu adicionei um plus aqui nas minhas resoluções, que é o seguinte, eu peguei lá do edital o conteúdo. Por quê? Porque na hora que eu resolvi aqui a questão, eu vou mostrar qual é o conteúdo do edital que caiu na prova. Então, a primeira questão aqui é uma questão que vai envolver a parte de operações com conjuntos, certo? Então, nós vamos fazer as operações com conjuntos. Numa pesquisa realizada com um grupo de turistas, verificou-se que exatamente 30% deles já conheciam o estado X. Então, eu tenho 30% que conhece o estado X. E que somente 20% conhecem o estado Y. Então, eu tenho 20% conhecendo o estado Y. Você vai anotando as informações. A pesquisa revelou ainda que 5% dos entrevistados conhecem o estado X e o estado Y. Então, eu tenho 5% que conhece X e Y. Dessa pesquisa, é possível concluir que o número de pessoas que não conhecem o estado Y corresponde a... Então, assim, você tem aí dois estados, que é o estado X e você tem aqui o estado Y. E você tem que lembrar o seguinte, o total da entrevista tem que corresponder a 100%. Só que ele me fala o seguinte, olha, 5% conhece os dois. Você sempre começa aqui pela intersecção. Então, você põe aqui 5%, beleza. O estado X, como são 30, você só vai colocar 25, porque 25% com mais 5 vai dar os 30. Aqui no estado Y, você vai ter aqui 15. Por que 15? 15 com mais 5 vai dar os 20. E você vai notar o seguinte, quando você somar aqui 25 com 5 dá 30, com 15 dá 45. E cadê o restante? O restante para completar aqui os 100%. Então, eu tenho 55% dos entrevistados, eles nem conhecem X e nem conhecem Y. Só que a pergunta aqui é o seguinte, dessa pesquisa é possível concluir que o número de pessoas que não conhecem o estado Y. Então, quais são as pessoas que não conhecem o estado Y? São essas daqui, que não conhecem nenhum dos dois, e essas aqui, ó, esses 25% que conhecem apenas o estado X. Esse 25 corresponde a só X, esse 5 aqui corresponde a X e Y, e os 15% que a gente colocou aqui seria só Y. Como ele quer os que não conhecem o estado Y, a alternativa correta aqui vai ser a letra A. 80% do número total das pessoas entrevistadas, elas não conhecem o estado Y. Então, é justamente esses 25 aqui do X com os 55 que não conhecem nenhum dos dois. Então, a primeira questão aí foi operações com conjuntos. E o que eu usei aqui para resolver, eu usei o diagrama de Venn com dois conjuntos. Na segunda questão, que é a questão número 12, ele tem aqui o seguinte, que conteúdo é esse? Esse conteúdo lá no teu edital vai ser esse aqui, ó. Argumentação lógica e diagramas lógicos. Então, o que é argumentação lógica e diagramas lógicos? É quando você tem aí o uso das proposições categóricas. Então, se você tiver... aí ela vai envolver também os quantificadores universal e existencial. Então, o todo aqui é um quantificador universal e essa proposição aqui que ele está te dando, ele está colocando lá dentro da parte de argumentação lógica. Ele quer saber se esse argumento aqui, ó, um desses aqui é válido. Então, significa que a gente vai transformar essa proposição categórica num diagrama lógico, e vai testar esses argumentos para saber se é válido ou não. Então, fazendo aqui, todo mato-grossense gosta de futebol. Então, você tem aqui, pessoal que é mato-grossense, vai estar dentro de um grupo maior, que é o grupo dos que gostam de futebol. Vou colocar só assim. Futebol. E aí você vai testar. Alguém que não gosta de futebol é mato-grossense? Olha, se a pessoa não gostar de futebol, ela vai estar em um outro conjunto, que são esse aqui, ó. Que não gostam de futebol. Então, se a pessoa estiver nesse conjunto aqui que não gosta de futebol, vai ser um conjunto disjunto. Então, ele diz aqui, alguém que não gosta de futebol é mato-grossense? Jamais, porque todo mato-grossense gosta de futebol. Então, esse aqui não é válido. Aí você vai testar o próximo.
todo aquele que não é mato-grossense não gosta de futebol. Olha, se a pessoa não for mato-grossense, ela pode cair aqui dentro dessa parte aqui. Eu vou numerar, vou colocar aqui como 1 e aqui como 2. Ela pode cair na região 2, gostar de futebol e não ser mato-grossense. Então esse argumento ele é inválido. Algum mato-grossense não gosta de futebol, aí vai de encontro à frase que ele te deu aqui, né? Todo mato-grossense gosta de futebol, isso não pode acontecer. Então isso aqui está fora. Todo mato-grossense, todo mundo que estiver aqui na área 1, obrigatoriamente ele vai ter que gostar de futebol para obedecer aqui a validade da proposição categórica. Todo aquele que não gosta de futebol não é mato-grossense, isso aí sim. Se a pessoa não gostar de futebol, obrigatoriamente ela não tem como ser mato-grossense, porque todo mato-grossense gosta de futebol. Então, se você tiver qualquer pessoa que não goste de futebol dentro desse conjunto aqui, ele não vai ser mato-grossense, a alternativa correta é a letra D. Então, note que dentro do edital existe a possibilidade da banca colocar uma questão que ela envolve mais de um conteúdo. Aqui você teve a parte de proposições categóricas, certo? Os quantificadores lógicos aí e a argumentação para você testar se o argumento é válido ou inválido. Vamos para a próxima questão. Questão número 13, eu tenho aqui uma sequência e ela vai estar aqui, ó, na parte de raciocínio sequencial. Dentro do raciocínio sequencial, ele pode colocar várias formas de sequência, tá? Então aqui, mas só que ele está trabalhando sempre com números, aqui não tem letras. Então você vai analisar o seguinte, você tem a sequência 3, 4, 6, 9, 13, 18 e 24. Eu gosto de colocar bem grande a sequência. Então aqui aumentou 1. Detalhes para resolver a sequência. Quando você tem a sequência numérica, você tem que observar se ela está crescendo ou decrescendo. No caso aqui ela está crescendo. Então você vai ver o fator de crescimento. Aqui aumentou 1, depois aumentou 2, depois 3... Depois aumentou 4, 5, 6. Então, você tem aí o primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. Agora, vamos ver o que ele quer. Se esse padrão for mantido até o 10º termo, então está falando que vai manter até o 10º essa lógica de crescimento. A soma do 9º com o 10º será. Então, para a gente passar aqui do 7º para o 8º, eu teria que somar mais quanto? Mais 7. Então, você vai ter aí 24, que é o 7º termo. Você vai somar com mais 7, vai chegar a 31. 31 é o teu 8º termo. Agora, você vai somar com 8, vai chegar a 39, é o 9º termo. Vai somar com 9, vai chegar aqui a 48. 48 é o 10º termo. Então, eu encontrei aqui o 8º termo, que não tinha, né? O 9º e o 10º. Como ele quer que eu some o 10º com o 9º, você vai ter a soma aí de 48 com 39, 17 vai 1, 5 com 87. Letra C. Raciocínio sequencial. Questão número 14. Na número 14 que você tem aqui é o problema de contagem. Aqui ele vai usar o princípio multiplicativo. Então aqui ele me dá aqui 5 figuras e diz o seguinte: permutando-se a ordem dessas figuras, é possível formar no máximo N sequências diferentes, de modo que o quadrilátero. Quem é o quadrilátero? É a figura que tem 4 lados. Então você tem 1, 2, aqui no meio, ele vai dizer que tem que estar o quadrilátero, e você tem aí esses 4 espaços para permutar. Ocupe sempre a posição central. Então, o teu quadrilátero está aqui no meio, e você vai permutar os outros elementos. Aí, quantos elementos você tem? 1, 2, 3, 4. Então, na primeira posição você tem 4 possibilidades, depois você tem 3, depois 2 e depois 1. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar quanto? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, você tem 24 possibilidades, certo? De montar essa sequência, colocando o quadrilátero no centro. Alternativa correta, a letra B. E a questão número 15 é uma questão que envolve frações. Então, ele vai estar bem aqui, ó, problemas envolvendo operações com números reais, tá? Com números reais. Então, com números reais, você pode ter aí o conjunto dos números racionais, que são os que são representados da forma de fração. E aqui tem um macete para você resolver. Vocês vão ver que essa questão ela é bem simples, tá? O pessoal gosta de complicar, fazer um monte de fórmulas.
Se você aprender fração de forma geométrica, você resolve as questões desta banca e de outras bancas de forma rápida. Vou te mostrar por quê. De uma caixa contendo bombons, ele tem uma caixa de bombons, retirou-se 1/6. Então você vai pensar da seguinte forma, olha só que tranquila essa questão. Você vai pegar a caixa de bombons e vai dividir em 6 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 6 pedaços. E aí ele diz o seguinte, no começo ele tirou 1/6. Ele veio aqui na caixa de bombom e comeu 1/6 da caixa de bombom. O que sobrou agora? Sobraram 5 partes de 6. Só que aí o que você pode fazer? Você pode analisar considerando ele todo, ou como ele vai falar aqui, ó, em seguida foram retirados 3/5, olha só que legal, 3/5 dos bombons restantes. Por que ele fala 3/5? Porque ele sabe que essa parte aqui está dividida em 5 pedaços. 5 pedaços. E se ele comeu 3 pedaços aí, ó, desses 5 que sobrou, 3/5 do restante. 3/5 do restante. Você comeu quanto da caixa até agora? Você já comeu 1, 2, 3, 4 pedacinhos. Quantos ainda tem? Tem 2. Então a gente tem aqui, ó, que ainda existe na tua caixinha de bombom 2 pedaços. Aí ele vai perguntar ou quanto que comeu ou quanto que sobrou. Em relação à quantidade inicial, restou na caixa a seguinte fração de bombons. Restou 2, né? 2 pedacinhos de 6, que corresponde a 1/3. Significa que se eu pegasse essa caixa aqui, vou fazer com preto. Se eu pegar essa caixa e dividir em 3 pedaços, ó, 1, 2, 3. Significa que eu comi 2 pedacinhos de 3. Então você pode brincar com fração. E eu acho esse método aqui um dos métodos para você fazer. Você pode fazer de outra forma? Pode. Mas esse aqui é um dos métodos. Eu vou colocar aqui na forma matemática como ficaria para você aprender a fazer também. Na forma matemática você tem o seguinte. Você tem a caixa de bombom que é x. Você vai comer 1/6. Então vai ser menos 1/6 de x. Quanto é que vai sobrar? Vai ser 6 vezes x, 6x menos 1x. 5/6 de x, que é justamente esses 5 pedacinhos que a gente fez aqui. Aí ele diz que depois foi o quê? Foi retirado 3/5 do restante. Então, de 5/6 de x, você vai retirar 3/5. 3/5 de 5x sobre 6. 5 vai com 5. Aí você fica com 5x sobre 6 menos 3x sobre 6. 5 menos 3 dá 2. 2x sobre 6. Simplificando o 2 com 6 vai dar 1/3 de x. Também é outra forma de ser feito. E ambas vão chegar à alternativa correta aí, que é a letra B de bola. Espero que você tenha entendido toda a resolução desta prova. E se estiver estudando para concursos da Banca Selecom, aqui no canal tem questões resolvidas, provas resolvidas e bastante conteúdo de raciocínio lógico que vai te ajudar grandemente. Vejo você na próxima.